Olá, seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos falar sobre a independência do Brasil. Foi um processo longo, cheio de disputas políticas, interesses econômicos, conflitos armados e, claro, simbolismos. Ao longo deste vídeo, vamos entender o que levou o Brasil a se tornar independente de Portugal, como esse processo aconteceu em diferentes regiões e quais foram as suas consequências. Para entender a independência do Brasil, precisamos voltar ao século XVIII. O Brasil era uma colônia de exploração de Portugal, o ouro de Minas Gerais, o açúcar do Nordeste. Mas o mundo estava mudando. O iluminismo espalhava ideias de liberdade, igualdade e soberania dos povos. A independência dos Estados Unidos em 1776, a Revolução Francesa em 1789 e até mesmo a Revolução do Haiti, que assustava as elites escravistas, influenciaram fortemente o cenário brasileiro. Enquanto isso, Portugal vivia momentos de crise. Em 1807, Napoleão invadiu a Península Ibérica. A corte portuguesa fugiu às pressas e, escoltada pelos ingleses, transferiu-se para o Brasil, instalando-se no Rio de Janeiro em 1808. Esse episódio mudou para sempre a relação entre colônia e metrópole. A chegada da corte em Salvador deu uma verdadeira revolução. Dom João conheceu o Visconde de Cairu e decretou a abertura dos portos às nações amigas, quebrando o antigo pacto colonial. Pela primeira vez, o Brasil podia negociar diretamente com outros países, especialmente a Inglaterra. Foram criadas instituições fundamentais, o Banco do Brasil, a Imprensa Régia, a Biblioteca Real, além de academias militares e escolas técnicas. O Rio de Janeiro passou a ser a capital do Império. Em 1815, após a derrota de Napoleão, as potências europeias se reuniram no Congresso de Viena para reorganizar o mapa político da Europa. Portugal participou, mas tinha um problema. Sua corte estava no Brasil desde 1808. A solução diplomática foi transformar o Brasil em parte do mesmo patamar da metrópole. Assim, em 16 de dezembro de 1815, Dom João elevou o Brasil à categoria de Reino Unido, a Portugal e Algarves. Na prática, o Brasil deixou de ser colônia. A presença da família real nem sempre agradava a todos. Em 1817, a Revolução Pernambucana foi um marco, com a proclamação de uma república efêmera. Esse movimento questionava a pobreza no Nordeste e os custos de sustentar a família real no Brasil. Dom João voltou a Portugal em 1821, pressionado pela Revolução Liberal do Porto. A situação se agravou. Os portugueses exigiram que o Brasil fosse recolonizado. Nesse cenário surge a figura de Dom Pedro, filho de Dom João, nomeado príncipe regente. Ele ficou no Brasil para governar em nome de seu pai, mas logo enfrentou um dilema: atender às exigências portuguesas ou ouvir os clamores da elite brasileira. No dia 9 de janeiro de 1822, aconteceu o famoso Dia do Fico. Pressionado pelas elites e pelo povo, Dom Pedro declarou: se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto, diga ao povo que fico. Em agosto, Dom Pedro decidiu viajar até São Paulo. A província vivia conflitos entre grupos pró-Portugal e pró-independência, e ele precisava conquistar o apoio das elites paulistas para fortalecer sua posição. A viagem tinha, portanto, dois objetivos principais: pacificar a província e garantir que São Paulo se unisse ao projeto de separação de Portugal. Isso daria mais legitimidade e força ao movimento. Dom Pedro tinha deixado sua esposa Leopoldina no Rio de Janeiro e recomendou que ela e José Bonifácio informassem tudo a ele sobre a situação política. Leopoldina mandou uma carta que informava que as Cortes de Lisboa estavam determinadas a retirar a autoridade de Dom Pedro e que Portugal queria recolonizar o Brasil. Comunicava também que o Conselho havia votado pela separação imediata e que ele rompesse com Portugal e proclamara a independência. Dom Pedro recebeu cartas de Lisboa exigindo seu retorno imediato a Portugal e cartas do Brasil pedindo a separação definitiva. Próximo ao riacho do Ipiranga, ele tomou a decisão histórica e proclamou a independência com o célebre Independência ou Morte. É claro que a cena que aprendemos nos livros Dom Pedro montado num cavalo, com a espada erguida,
foi uma construção posterior, imortalizada por pinturas do século XIX. Mas a separação de Portugal não foi tão simples. Ela precisou ser garantida nos campos de batalha, em diferentes regiões do país. Na Bahia, a resistência portuguesa foi a mais forte. Tropas lusas ocuparam Salvador, e os brasileiros, liderados por figuras como Maria Quitéria e o general Labatut, lutaram intensamente. A vitória veio em 2 de julho de 1823, data celebrada até hoje como Independência da Bahia. No Maranhão, a luta foi dura, mas a chegada da esquadra comandada por Lord Cochrane, mercenário inglês a serviço do Brasil, garantiu a vitória. No Piauí, a Batalha do Genipapo, em março de 1823, foi decisiva. Homens mal armados enfrentaram as tropas portuguesas. Apesar da derrota, o sacrifício enfraqueceu o inimigo e abriu caminho para a vitória brasileira. Já no Pará, foi em agosto de 1823, quando a esquadra brasileira cercou Belém e obrigou os portugueses a se render. Em 1822, nascia o Império do Brasil, com Dom Pedro coroado como imperador. Portugal só reconheceu a independência oficialmente em 1825, após um acordo mediado pela Inglaterra, no qual o Brasil se comprometeu a pagar uma indenização a Portugal. Brasil teria que pagar 2 milhões de libras esterlinas. Esse foi meu resumo sobre a nossa independência. Espero que tenham gostado e se inscreva no canal.